Fala galera do YouTube, eu sou o Tonzê, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Pedir aqui desculpa a vocês se minha voz estiver um pouco estranha, porque tô com a garganta meio inflamada, então se minha voz estiver um pouco mais diferente, eu peço até desculpa a vocês se minha voz estiver um pouco diferente. É porque eu tô com a garganta um pouco inflamada, tô meio gripado, tô gripado e minha garganta um pouco tava inflamado, então um pouco inflamado ainda. Tô até meio. Então se minha voz estiver meio estranha, peço desculpa a vocês. Mas já se inscreve no canal da Escoinha, fala um pouquinho sobre esse jogo do Vasco, Tá chegando o dia, tá chegando aí esse jogo decisivo, na minha opinião, muito importante pro Vasco da Sul-Americana. O Vasco que acabou, empatando contra o Mirassol. O Vasco não sabe o que vencer há um bom tempo. Eu não sei qual foi o último dia da vitória do Vasco, pra você ter uma noção. Já são mais de um mês, eu acho que já tem quase 3 meses, se eu não me engano, que o Vasco não vence. Lembrando que o Vasco vai ter dois jogos muito importantes, decisivos, que, que pode garantir vaga para a próxima fase. Um da Sul-Americana, que pode garantir a vaga para a oitava de final da Sul-Americana, que é pescagem, pode garantir a vaga. E o outro é do sábado, final de semana do Vasco enfrenta o Fluminense, que é a Copa do Brasil. Se eu não me engano, acho que é 5h30 ou 6 horas esse jogo, do sábado da Copa do Brasil. E o Vasco pode ir para as quartas de final. Mano, que são dois jogos, tá? Um no sábado e o outro acho que é terça, ou é quarta ou é quinta. E antes disso, o Vasco vai ter esse jogo aí contra o Independente Medellín, se não me engano, é Independente Medellín, pela Sul-Americana. O Vasco que empatou o primeiro jogo da Sul-Americana contra o Independente Medellín, o jogo que foi lá da Corona, que é contra o Independente Medellín, foi 2-2 o primeiro jogo. Na minha opinião, do primeiro jogo, na minha opinião, o Vasco foi melhor. Na minha opinião, acho que do segundo tempo foi mais equilibrado. Acho que do primeiro tempo o Vasco foi bem melhor, só que com a falta de atenção acabou tomando gol. Eu acho que o pior foi dar o primeiro gol, porque não aqui quem não tomar já, você tomar gol à toa, mas o pior foi o segundo gol. O segundo gol foi um gol contra do Cuesta, que acho que ele poderia ter chutado essa bola para frente, e a bola ia para fora, acabou que ele fez o gol contra. E acabou que o Vasco empatou aquele jogo. Ainda bem que no final o Vasco conseguiu achar um gol, fazer o gol com o Spiney. Mas eu acho que poderia o Vasco pelo menos ter vencido com a diferença de um gol. Eu acho que tivesse vindo com 2-1, eu acho que o Vasco estaria mais tranquilo, eles poderiam empatar. Ou então a simples vitória já poderia encaminhar. É claro que qualquer jeito o Vasco teria a obrigação de vencer, dependendo do resultado, fosse se perdesse, empatasse, se ganhasse o primeiro jogo de ida, mas acabou empatando, mas eu acho que uma vitória do Vasco deixaria o Vasco mais tranquilo. Agora o Vasco tem a obrigação de vencer, independentemente, eu não sei se vai dar muita gente em São Januário desse jogo. Não sei se a torcida tá tão animada assim. Dos últimos 3 jogos, são duas empates e uma derrota. A torcida não tá muito animada, realmente, com o time. O time também não tá dando um resultado bom. Esse time do Vasco que tá sendo muito questionado pela torcida, muitas pessoas. E agora vai ter esse desafio, esse jogo aí contra o Independente Medellín. Eu acho que, cara, que se for ano investimento, ano, você é um jogo em São Januário, o Vasco ele entra assim como favorito para vencer esse jogo, na minha opinião. Mas não dá para duvidar do Vasco, conhecendo o Vasco pode perder do Independente Medellín e pode ganhar do Fluminense no final de semana. Mas já acredito que o Vasco tem a obrigação e o dever de vencer. Eu acho que também é muito importante o Vasco levar esse jogo a sério, até porque já o venceu há um bom tempo. Eu acho que uma vitória do Vasco vai dar muita confiança pro time enfrentar o Fluminense no final de semana. Eu acho que o time do Vasco precisa encontrar uma vitória, independente se for de 1-0, de 5-0, o Vasco precisa voltar a vencer para ganhar confiança, porque do jeito que tá não tá bom. É só um bom tempo sem vencer, então acho que pegar só um jeito de voltar a vencer. Independente Medellín, cara, eu acho que vai vir para São Januário, eu acho que uma proposta. Eu acho que tentar jogar de contra-ataque, eu acho. Do primeiro jogo já tentaram, é meio que jogar isso,
Moraonga, é, nossa, que vai vir para jogar de igual para igual, acho que vai jogar do contra-ataque no Moraonga. Então acho que o Vasco tem que prestar bastante atenção. Eu acho que o Vasco deve propor o jogo. Se o ar do primeiro jogo teve mais posse, imagino eu que São Januário deve ter também mais posse. Deve tentar propor o jogo e vai ter que tomar muito cuidado com os contra-ataques. Com bola parada também. Eu acho que dependendo aí pode explorar bastante essa bola parada, que é um problema do Vasco ser já há alguns anos. Então, eu acho que o Independente deve ir para São Januário tentar jogar de contra-ataque e o Vasco deve ter mais posse de bola. Se o Vasco passar da Sul-Americana para as oitavas de final e manda que pega o Olímpia, ele pegou o Olímpia do Paraguai, que enfrentou o Vasco, inclusive, enfrentou o Vasco da fase de grupo da Sul-Americana. O Vasco perdeu aquele jogo lá fora, mas ganhou. Perdeu de 3-1 o jogo fora, se não me engano foi 3-1. E de São Januário ganhou de 3-0. Então acho que o Vasco, falando da Sul-Americana, eu acho que é um título sim acessível, é? Vi algumas pessoas poder assar, mesmo que os reforços talvez tenha que contratar muita gente para ganhar Copa, muita gente poder assar isso, é? Mas eu discordo, é? Vi pessoal falando que só se fosse uma reformulação, para brigar pro título, que os reforços daí de repente para ter um campeonato, mas assim, eu acho que com os reforços, eu acho que ainda mais com a vida de Santiago Souza, com outro jogador alto volante lá, é, enfim, outro volante tá negociando. Eu acho que o Vasco pode se melhorar bastante. Com o Neossa, que tá muito avançado. E vamos ver. Vou tomar como eu postar esse vídeo já tenha fechado. Mas eu acho que a Sul-Americana é um título possível. E assim, eu acho que o Vasco pegando aí das oitavas de final é, o Olímpio, eu acho que fica muito acessível, vai chegar pelo menos nas quartas de final. Eu acho que o natural, do normal, olhando os times, eu acho que o normal é no mínimo chegar nas quartas de final. Agora da semifinal, meu amigo, a coisa vai ficar um pouco mais difícil. Eu acho que das quartas de final, do quadro indo para as quartas. Eu não sei direito quem o Vasco pode pegar no eventual quarta de final. Mas o caminho até uma final também é um caminho difícil. Eu acho que pode pegar São Paulo, pode pegar Boca Juniors, River Plate. Então, o caminho de uma eventual final da Sul-Americana não é fácil, mas eu acho que até as quartas de final é um caminho tranquilo, tá? Eu acho que o Vasco tem tudo pelo menos para chegar das quartas de final. Se levar a sério a Sul-Americana, é claro que não é para ter soberba, arrogância, mas eu acho que a Sul-Americana é também uma competição bem acessível. E até se pegar um River Plate numa semifinal, acho que o Vasco tem total condição de passar. Se a gente for o River Plate, por exemplo, do 2024, foi eliminado pro Atlético Mineiro da Libertadores, da semifinal, hein? Perdeu o primeiro jogo de 3-0. O Atlético Mineiro que não vem fazendo grande temporada aqui do Brasil. Então assim, essa diferença de investimento do time brasileiro, o time da Argentina, da Corona, do Paraguai, do Uruguai, pode ser que seja um caminho muito acessível, é um caminho muito acessível. E até se pegar um Boca Juniors, um River Plate, são times sim que tem tradição, mas o Vasco tem total condição de passar. Aí de repente você ganha São Januário, aí mete 2-0, ganha 2-0. São Januário vai jogando fora, de repente um empate, no máximo até podendo perder de 1-0. Eu acho que é um caminho bem acessível. Eu acho que eu já dei até minha opinião sobre a questão de poupar o Leão da Sul-Americana, que eu tá falando esse tempo todo sobre isso. Mas eu acho que no mata-mata é necessário botar o time titular e levar acesso à competição, que é uma competição que ganha dinheiro, né? Se não me engano, quem é campeão é mais de 30 milhões. E tem a vaga para Libertadores, vai ter a vaga para Libertadores. Eu acho que então, eu acho que é um time que disputa a Libertadores há muito tempo. A última vez foi no 2018 que disputou a Libertadores. Se não me engano, a fase de grupo, se não me engano, acho que é eliminada a fase de grupo. E também que ganha um título internacional há muitos anos, né? A última vez foi dos anos 2000, a Mercosul, que depois veio a Sul-Americana, que a Mercosul ganhou de virada de 4-3 contra o Palmeiras. Então acho que cada 26 anos mais ou menos, 25, 26 anos, que o Vasco ganha um título internacional. Então acho que a Sul-Americana tem que ser levada a sério. Eu acho que dá sim pro Vasco ganhar essa Sul-Americana.
eu sinceramente prefiro a Copa do Brasil, mas a Sul-Americana assim, é um título importante. Então acho que tem tudo pro Vasco conseguir essa classificação, é mando que se empatar é pênalti, se perder tá eliminado. E se vencer, pelo menos uma vitória simples de 1-0, o Vasco já classifica para o tal de final. Eu acho que esse jogo de quarta-feira é um jogo que envolve várias questões. Aí da vaga, que sou eu a vaga, acho que também é questão de confiança, de continuar vivo dessa competição. Acho que é muito importante o Vasco, eu acho que é muito importante o Vasco conseguir vencer esse jogo e também vencer jogando bem. Eu acho que o Vasco já tem melhorado bastante o desempenho com o treinador Pedro Emanuel, apesar do resultado não estar vindo. Eu sou uma pessoa que não sou tão resultadista. Eu acho que desses últimos 3 jogos o Vasco tem jogado melhor e tem evoluindo, tem tido uma evolução. Quanto o Vitória para mim o Vasco foi melhor. Apesar que naquele jogo foi um jogo meio ruim, né? Vamos ser sinceros. Já passei um 0-0, aquele 0-0 sem graça. Jogo por causa de um erro defensivo, numa falha, acabou tomando gol. Contra Independente Medellín, pro Vasco ter vencido, se não tivesse o gol contra. E poderia ter vencido, contra o Mirassol. Teve até o gol anulado, ele não lembra, ele que estava impedido. Mas a gente já vê que tem uma evolução do time do Vasco, com esse novo treinador. Eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança. Eu acho que não tem que falar que esse time do Vasco é um time ruim, que é um time. Não tem que falar que o time é ruim, acho que tá longe de ser um time ruim. Acho que a grande questão hoje do Vasco é a questão de confiança, porque esse time do Vasco não é um time ruim. É um time que se você parar para olhar, é um time até melhor que, por exemplo, Coritiba. Coritiba não é melhor que o Vasco e tá aí, da parte de cima da tabela, então tá aí numa posição. Então, voltando aqui ao que eu tava falando, o Coritiba, por exemplo, tem um time melhor do que o Vasco, por exemplo. Então, assim, a gente fala do time e tudo, mas o Coritiba, você pega o Coritiba tá na posição melhor que o Vasco, o Atlético Paranaense também. Então, assim, tem time que tem sim, mais limitado, é um time tá vendo com tantas opções, mas tá aí da parte de cima, de posições melhores. Tem time aí que tá da frente do Vasco que o é assim tão melhor que o Vasco. O Fluminense, na minha opinião, tem um time no nível do Vasco que tá aí da parte de cima da tabela. Não tem falar que o time do Vasco é ruim, acho que ele também gosta de se aproveitar para fazer a cação, tudo. E a opinião do torcedor é uma opinião que assim, também pela emoção, essa é a grande verdade, a grande questão do Vasco é a questão de confiança, né? 2024 o Vasco com um time mais limitado, mais fraco, conseguiu fazer um campeonato mais decente, meio de tabela, chegou até ligar pro Libertadores no ano passado também, esse ano até chegou a estar próximo aí dos primeiros 6, 5 colocados, então acho que a questão do Vasco hoje também é muito a ver com questão emocional, questão de confiança. Então acho que esse jogo de contra o Independente Medellín da Sul-Americana vai ser muito importante. O Vasco vencer passa a questão de confiança. E confiança é muito importante, confiança, a vontade de vencer. É muito importante até da vida da pessoa. Qualquer profissão, você ser uma pessoa confiante, uma pessoa que tem confiança, que tem aquela animação toda, é importante. Você ser confiança, ser vontade é complicado. Então, eu acho que essa questão da confiança a questão da confiança é muito importante. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Vasco vencer vai ser muito importante. E também é importante reforçar esse time e tal. Estou dizendo que o Vasco não precisa de reforço. Cara que precisa, acho que isso é importante mais o zagueiro, principalmente mais o volante, primeiro volante, um camisador, vem mais o centroavante, apesar de ter o Spinelli, mas na minha opinião o Spinelli é um jogador mais de companheiro, um jogador que para reserva tá bom, mas eu sei se como titular não é o ideal, é um meia, um primeiro volante, isso é interessante, cara que o Vasco precisa de reforço, mas eu acho que com esse time dá sim para fazer um campeonato tranquilo e chegar longe das Copas. Mas vamos ver o que vai dar desse jogo. Por não ficar muito longo, já vou terminando por aqui, tá? Se inscreva no canal, vai